Bem-vindos ao Auditório Regina Casilo. Eu vou abrir brevemente essa noite, o evento. Hoje nós temos a presença do grande Ednei Silvestre. E eu falei para ele, porque eu sou formada em jornalismo, me formei em 2001 e já sou fã, tiete, né? Eu estava conversando aqui, e realmente eu admiro o teu trabalho há muitos anos. Então, nunca imaginei que um dia nós receberíamos você aqui no nosso espaço. Então, é realmente um dia muito festivo. E tenho certeza que é um dia festivo para Curitiba e para todo mundo que está aqui. Quero agradecer a presença do Luiz Felipe Leprivot, que é quem recepciona o Ednei hoje aqui. O Luiz Felipe, ele é diretor da Biblioteca Pública, escritor, poeta e membro da Academia Paranaense de Letras. Esse projeto é um projeto anual de Lei Rouanet do Solar do Rosário, que hoje está nesse prédio. Para quem não sabe, o Solar saiu do Centro Histórico e se mudou para esse prédio, junto com o auditório. Então, todos os meses, nós temos uma conversa em parceria com a Academia Paranaense de Letras. Mês passado, em abril, tivemos Shakespeare com o Tiago Lacerda, que conversou com a acadêmica Eliana Leão. Em junho, a palestra vai ser sobre os 150 anos do impressionismo, que se comemora esse ano. E até o fim do ano teremos programação mensal, lembrando que são sempre gratuitas. Então, por favor, sigam o Auditório Regina Casilo, sigam o Solar do Rosário para ver a nossa programação, porque é uma alegria ver esse auditório cheio e saber que a cultura traz gente. E dia 19 de maio, agora, o Solar fez 32 anos, então estamos na luta, né, mãe? E quem vai dar uma palavrinha com vocês agora, eu peço, por favor, o presidente da Academia Paranaense de Letras, o Paulo, que vai dar essas boas-vindas também. E agradeço a parceria, né? Eu agradeço essa oportunidade do Solar estar tão próximo da Academia Paranaense de Letras. Obrigada. Quem agradece sou eu, Lúcia. Em nome da Academia, muito obrigado a todos pela presença, sejam muito bem-vindos. Curitiba me inspira quando eu vejo um auditório tão bonito quanto esse para ouvir falar a respeito de literatura. E jornalismo. E jornalismo. Me enche o coração de alegria saber que tanta gente se interessa por aquilo que nós fazemos na academia e que tantos fazem, muitas vezes escondidos em suas casas, em seus escritórios, e dificilmente tem essa oportunidade de estar em contato com tanta gente. A academia tem feito um esforço para levar cada vez mais conteúdos da literatura para que todos possam usufruir. E vamos continuar fazendo. É uma honra poder apresentar a entrevista, a conversa literária dessa noite entre o Ednei Silvestre e o meu querido amigo, confrade Luiz Felipe Leprivot. Tenho certeza que vocês vão sair daqui encantados com a conversa dessa noite. Muito obrigado. Tenham um bom evento. Antes da gente começar, eu estava no elevador lembrando, alguém disse, falando sobre mim, comigo e tal, e falou em lenda viva do jornalismo. Aí eu me lembrei, eu não sei se foi Michael Douglas, algum ator maduro, digamos assim, que comentou, quando disseram, o senhor é uma lenda viva do cinema, ele falou, daqui é para homenagem póstuma, né? E espero que leve muito tempo para isso, mas enfim. Aproveitando essa introdução maravilhosa do Ednei, da qual vou ter que discordar, porque você está vivíssimo e atuante, fazendo coisas belas. Um amigo teu disse, falando inclusive em posteridade, um amigo teu disse o seguinte: Ednei é a pessoa com o maior número de reencarnações em vida que eu conheço. Isto, sem dúvida, está visceralmente ligado à história do menino nascido e criado no interior do país, filho de pai dono de armazém e mãe tecelã,
que viriam a perder tudo no incêndio que devorou sua casa quando a criança tinha apenas 2 anos de idade e foi salvo, tirado do meio das chamas. Que também sobreviveu a um acidente de jipe aos 14 anos, que já rapaz foi para o Rio de Janeiro em busca de um sonho e por lá chegou a passar fome. O profissional do jornalismo impresso, já morando em Nova York e escrevendo para o Globo, até que aos 40 anos de idade viria a estrear numa das maiores redes de televisão do mundo como correspondente internacional. Daí para diante, foram incontáveis feitos, como, por exemplo, a cobertura da Guerra do Golfo no Iraque de Saddam Hussein, a cobertura dos horrores do atentado terrorista ao World Trade Center naquele trágico 11 de setembro, a viagem do Papa João Paulo II a Cuba de Fidel Castro. Não bastasse tudo isso, o menino de Valença viria a prestar serviços admiráveis na área do jornalismo cultural e literário, inclusive apresentando o programa Globo News Literatura por 15 anos, entrevistando personalidades como José Saramago, Fernanda Montenegro, Juliette Binoche, Woody Allen, Daniel Day-Lewis, Tony Kushner, que para mim é uma figura cara, eu vou te explicar depois por quê, John Bon Jovi, Paulinho da Viola, entre muitos outros. Em 2019, Ednei lança seu primeiro romance, Se Eu Fechar os Olhos... 2009, desculpe. Ednei lança seu primeiro romance, Se Eu Fechar os Olhos Agora, e ganha com esse livro nada mais, nada menos que os prêmios São Paulo e Jabuti. De lá para cá, foram mais 4 romances publicados: A Felicidade é Fácil, Vidas Provisórias, Boa Noite a Todos e O Último Dia da Inocência. Além destas, ele é autor também das obras Dias de Cachorro Louco, Outros Tempos, Amores Improváveis, Vidas Provisórias e Welcome to Copacabana. E os mais recentes, que são Segredos de um Repórter, em que ele dá dicas e conselhos para quem está iniciando no jornalismo audiovisual, e Contestadores, 20 anos, que é uma edição comemorativa contendo entrevistas que realizou com as mais notáveis personalidades. Bem, com tudo isso exposto, é fácil dizer que o nosso convidado desta noite, com seu interesse, talento e sensibilidade, foi e é uma testemunha da história. Não uma testemunha qualquer, porque ele também faz história. Seja bem-vindo, Ednei Silvestre. E acho que podemos conversar, então, começar conversando, pedindo para que você fale um pouco de Valença. Um amigo meu hoje me falou o seguinte... sabendo que eu estaria com você, ele disse que a cidade de Valença serviu de inspiração para a Crônica da Casa Assassinada, obra-prima de Lúcio Cardoso, e que a cidade teve seu apogeu no começo do século passado com o café e a indústria têxtil. Eu queria que você contasse para nós um pouco sobre a sua Valença. Bom, obrigado por essa introdução super lisonjosa. Eu quis interferir só no momento quando você falou da minha entrada na televisão, que foi uma entrada com muitos tropeços. Minha querida amiga se lembra, né, do Ciné Novaes, grande repórter, que foi... Eu entrei completamente despreparado. Completamente despreparado. E gosto de lembrar isso porque... toda a minha vida teve esse tipo de... não é empecilho, porque não é um empecilho, mas de resistência. Uma pessoa que viu a minha primeira reportagem foi para o Jornal Nacional, e era sobre um movimento que eu achava extraordinário naquele momento, que era o número de diretores, autores e atores negros na Broadway. Essa foi minha primeira matéria. E eu literalmente não sabia segurar o microfone. Alguém que viu várias pessoas viram, e uma que era um homem muito poderoso na TV na época, disse: isso aí não vai dar certo. Assim, ele falou para mim depois, tá? Ele falou para mim. Eu vou dizer quem é, porque foi o Boni que falou isso. Falou: isso aí não vai dar certo. Isso aí é mais uma invenção louca do Evandro. Mas aí toda a minha vida, eu não sei quantos presentes aqui passaram assim, de você sair da sua cidadezinha, aí você vai para uma cidade grande, ninguém te conhece.
Você chega a um lugar e quer falar com alguém, quer falar, podia falar com a dona Dulcineia, eu queria apresentar meus textos. E aí me perguntava, marcou, o senhor tem entrevista marcada? Não, não tenho, mas eu queria... então o senhor primeiro marca e depois o senhor vem aqui e a gente vai ver se é possível. E nunca era possível. Eu estou falando isso, sei que tem aqui vários estudantes de jornalismo, então todos nós, em nossas profissões, com raríssimas exceções, a gente começa tendo um não. Não chegue perto, não queremos saber de você, não há lugar para você. Isso é a primeira coisa. E eu só quis interferir nisso, não é para me louvar, mas para lembrar, principalmente aos jovens que estão começando, é que assim, o mundo não quer. Então, você vai botar o pé na porta e você vai entrar. Mas você tem que mostrar que você pode entrar. Você tem condições de fazer. Já até saí do assunto, não sei nem onde a gente começou mais. Valença. Vamos voltar daqui a pouco para Valença, mas aproveitar que você já falou tudo isso sobre o teu começo no jornalismo. Tudo bem, foi difícil, foi assim, você não tinha experiência, mas por que e como você foi parar na TV? O que aconteceu? Como que te escolheram? Como que tiveram essa ideia mirabolante? Eu fazia entrevistas, isso sem falsa modéstia. Eu faço bem, porque eu gosto de... É o básico do jornalista, é gostar das pessoas. Qualquer jornalista... Eu imagino que aqui, se não todos, vários estão acompanhando a cobertura que vem sendo feita, eu estou falando do Jornal Nacional, no Rio Grande do Sul. Recentemente, teve uma reportagem do Pedro Bassan sobre uma criança que nasceu no meio disso tudo, uma senhora grávida que atravessou uma série de problemas e nasceu a criança. É uma matéria que pode ser ridícula, pode ser melodramática, e o Pedro fez com tal sensibilidade, né, com tal delicadeza, que essa matéria nos toca. Por quê? O Pedro gosta das pessoas, né? Dulcineia gosta das pessoas. A gente, para ser jornalista, para ser repórter, tem que gostar do que faz. Quer dizer, você não vai subir uma favela no meio de um tiroteio porque você acha engraçado. Eu sou um cowboy, estou aqui. Não é. Você faz porque o seu trabalho pode fazer diferença para aquelas pessoas que não têm a sua voz. Você tem a voz. Acho que começa por aí. Em Valença, eu era apenas mais um garoto no meio daquilo tudo. Valença tinha, na época, uma formação muito peculiar. Assim, Valença é uma cidade que fica, acho que uns 180 quilômetros do Rio de Janeiro, e os refugiados poloneses, refugiados da Segunda Guerra e da Guerra Civil Espanhola, procuraram Valença como um refúgio mesmo. Valença era um lugar que nós tínhamos, e eu não sabia que isso era diferente, tá? Nós tínhamos vizinhos que falavam Yiddish, falavam italiano, falavam espanhol, falavam português de Portugal, e eu nunca soube... muitos libaneses, sírios, turcos, como chamavam, porque aquilo tudo era parte da Turquia. E eu não sabia que Valença era tão diferente assim. Eu não sabia que era tão diferente assim ter tido como meu padrinho de batismo o melhor amigo do meu pai, até aí tudo bem, um homem encantador, que era um homem negro. Eu não sabia que isso era... Não sabia porque em Valença, naquela Valença, naqueles tempos, isso não havia. Gente. Eu sou nascido depois da Segunda Guerra. Então havia um espírito no mundo que era pela uma tentativa de congregação. Eu me lembrei um dia desse, ainda, sobre Segunda Guerra. Há um filme que hoje em dia é difícil de ver, com o... Como é o primeiro nome do Hopkins? William. Anthony Hopkins e enfim, uma boa atriz aí. Que é passado nos anos 50,
Não, a Nicole Kidman é australiana e esse filme é dos anos 80. Chama Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, eu acho. É uma coisa de bonito. São pessoas que amam livros. Anne Bancroft, grande Anne Bancroft, amam livros. E ela compra, por correspondência, livros na livraria de um senhor, de uma pessoa qualquer, em Londres. E eles começam a se corresponder. E nessa correspondência, ele revela o que eles não têm. Eu não sabia que era assim. Em pleno ano de 1955, eu acho, eles não tinham ovos, eles não tinham carne. Então ela mandava, é emocionante, ela mandava caixas para ele. Ele mandava caixas de livros e ela mandava caixas com lata de carne, lata de sardinha, manteiga. É muito bonito o filme. Se vocês tiverem chance de ver, realmente vale a pena. Mas, enfim, aí eu me lembrei que em Valença o nosso pão não era feito com trigo, era feito com milho. Porque não havia, nos anos 50, não chegava a Valença trigo. E a gente estava muito distante do Rio de Janeiro. Então, essa cidade em que eu nasci e cresci, era uma cidade um pouco isolada do mundo, e com esse mundo um pouco ideal, dessas pessoas de várias partes do planeta. Aí, quando essa comparação, alguém me falou, você está maluco? Não estou, não. Quando eu mudei para Nova York, eu falei, gente, Nova York é uma Valença grande. Tem um monte de gente falando línguas diferentes que nem em Valença. E tem uma história fabulosa que eu passei em Nova York, assim que eu me mudei. Eu tinha um sobretudo. E o botão daqui de cima do sobretudo pulou fora. Eu não sei se vocês já costuraram botão de sobretudo, é muito difícil, é muito grosso. Aí eu levei para uma lavanderia de coreanos, imigrantes, perto da minha casa. Aí a senhora viu e disse assim, não, você costura, muito caro, $18. Não, vai costurar na sua casa. Eu nunca tinha visto, eu não sabia que isso era possível. Então, eu vivia dizendo isso. Nova York é uma grande Valença, né? Por causa disso, dessas pessoas que são todas de outro lugar, né? Todo mundo vem de algum outro lugar, que não ali. Tem os nova-iorquinos, mas vieram, né, da Coreia, da Itália, da Índia, do Paquistão, e estão construindo uma outra vida, como era em Valença. Então, essa é a minha Valença. Eu ia ao cinema, tinha um cinema em Valença, o Cine Teatro Glória. E eu via, porque você podia ir ao cinema sozinho a partir, acho que de 5 anos, não me lembro. Eu sei que eu ia ao cinema, então tinha filmes japoneses, porque tinha uma grande colônia japonesa, filmes argentinos, filmes espanhóis, filmes italianos. Então, era comum quando alguém estava conversando sobre... Vocês nem sabem quem é. Silvana Mangano, que era uma belíssima atriz. Aí eu falei, Silvana Mangano, a pessoa assim, você não pode ter conhecido Silvana Mangano? Eu falei, um filme, tinha um arrozal, eu não me lembro, tinha um arrozal, ela parecia toda molhada no arrozal. Aí ele falou, mas esse filme, você tinha o quê? 3 anos, 4 anos? Eu falei, não, mas aqui em Valença, esses filmes passavam muito depois, né? Era uma cidade do interior. Essa é a Valença que eu conheci, e essa é a Valença que tinha a tal biblioteca pública, a biblioteca pública em Valença, que ficava no 3º andar de um prédio do Jardim de Cima, onde também fica o Cine Glória. Então você chegava, subia, aí no 2º andar morava, não me lembro o nome dela, infelizmente, morava essa senhora que era bibliotecária. Aí você batia na porta dela, vamos chamar de Dona Lourdes, que é o nome da minha mãe. Aí dizia, Dona Lourdes, a gente queria ver uns livros aí. Aí ela dava a chave, você subia mais um andar, abria a biblioteca e você escolhia os livros. No começo eu escolhi, sei lá, Tarzan, Lordinho, um monte de coisa assim. E aí foi nessa que eu fui parar com um livro chamado... esse é um dos títulos que deram no Brasil.
Caninos Brancos. Caninos Brancos é também uma chamada selvagem, é Jack London. Mas eu não tinha ideia quem era Jack London, né? Grande autor, não sabia. O Chamado da Floresta Chamada Floresta. e Caninos Brancos Caninos Brancos. são É o mesmo obras de- livro. Acho que não é o mesmo, se eu não me engano. Bom, É? Não sei, vamos então estava na mesma edição, talvez. pode ser, sim. Enfim. E aí comecei a ler esses autores que são... Depois eu descobri que eram grandes autores, mas eu não sabia disso. Mas porque essa biblioteca estava lá. Hoje a biblioteca de Valença não existe mais. Puxa, que pena. É uma pena. Já enveredei, né? A gente está Foi muito do bom, interior. porque várias perguntas do meu roteiro aqui você já foi falando, e eu chegaria justamente nisso, nas suas primeiras referências. Primeiro, claro, eu ia perguntar se em Valença vocês tinham livros, e se você começou a tua formação ali, não é? Mas você já começou a responder isso quando traz a biblioteca. É uma biblioteca muito interessante, porque a bibliotecária falou, ó, se vira, está aqui a chave. Mas isso é muito bom, né? Porque você se dá um tempo dentro daquele lugar de pesquisa, de relação. E você falando desse livro do Jack London, imagino que outras obras foram te chamando a atenção. E fiquei me perguntando as tuas primeiras Tem um livro, referências. desculpe interromper, do Joseph Conrad, que eu também não sabia quem era, chamado Lord Jim, que é um cara que se perde, que é uma pessoa, é um vilão, chamamos assim, mas aí vai para sair, ele fica sozinho, ele se redime. Eu não sabia quem era Joseph Conrad, gente. Eu só li e falei, gente, que livro é esse? Esse cara tem outros livros. Ele falou, tem um Coração da Selva. E aí eu fui ler Joseph Conrad. E não tinha, essa eu acho que foi a grande vantagem da Biblioteca de Valença, é que não tinha a pompa da grande literatura. Era boa literatura. E a boa literatura tem para mim, né, vários aspectos. Mas e quando que começa esse modo intuitivo de se relacionar com a literatura, começa a passar a ser um modo consciente de saber que aquilo é uma boa literatura, de saber que aquilo é uma referência, e você já pensando em se construir, ou construir algo a partir desse exercício, né, do leitor e da pessoa interessada em cinema, mas aí já com uma consciência de si e da cultura. Eu não tenho certeza, eu acho que foi com o Tony Krieger, do Thomas Mann, porque lembrava disso um dia desse. Eu me sentia muito desajustado. Todo mundo era feliz em Valença. Todo mundo era bom nos esportes, todo mundo sorria, todo mundo parecia ter uma vida muito equilibrada, e eu me sentia muito mal o tempo todo. E eu achava que eu estava errado, né? Isso é uma coisa. Aí eu li Tony Krieger. Tony Krieger é esse rapaz. É esse eu estou fazendo uma super simplificação de uma grande novela do Thomas Mann. Mas é uma pessoa desajustada num mundo de ajustados. Todo mundo está bem. Todo mundo está onde deveria estar, né? Todo mundo faz o que deveria fazer. E só quando, depois de circular por várias partes do mundo, ele volta à cidade, é que ele descobre que não há nada errado com ele. Cada pessoa tem o seu lugar no mundo, né? E ele comenta, quando ele tenta conversar com os dois amores dele, né? Que eram o Hans, se não me engano, e Ingeborg. Eu posso estar enganado nesses nomes, mas que eram a encarnação daquela beleza eslava, uma linda mulher loura de olhos azuis, um lindo homem louro de olhos azuis, atlético, ele fala com cintura fina, ombros largos, e ele vai conversar com eles, e ele percebe que eles não vão entender o que ele diz. Ele fala outra língua, embora fale o mesmo alemão, é uma outra língua. E eles também, eles não estão errados, nem ele está errado. São universos diferentes. E aí isso me situou. Aí eu percebi que eu não estava lendo qualquer coisa. E esse desajuste... Esse era Thomas Mann.
esse desajuste era uma angústia que você sentia, talvez, de querer sair dali, conhecer o mundo? Você consegue entender mais ou menos o que você sentia? Hoje é fácil, mas eu não sabia, não tinha ideia que era aquilo. Assim, todo mundo estava bem, eu vinha de uma família feliz, eu criado por pais amantíssimos, com amigos. O que está errado comigo, gente? Por que eu sou assim? Não tinha ideia, não tinha ideia. Em cinema também não. Acho que eu só passei a ter uma ideia de que cinema não era apenas os filmes que eu via, que me emocionavam, que traziam histórias, mas um dia que eu assisti, eu tinha lido o livro e amava o livro. Aí eu vi a versão cinematográfica de Vidas Secas. E eu saí tão chapado de Vidas Secas, eu falei, então, cinema é isso, né? Eu amo o livro. E esse filme que traz tanto para mim, eu acho que foi com Vidas Secas. Antes eu não me lembro, não. E você chega com que idade, Ednei, no Rio de Janeiro? 16. 16, muito jovem. Sozinho? Sozinho, depois de um acidente horroroso que eu tive, sobre o qual não vou falar, mas só para vocês terem uma ideia, eu tive um acidente que me quebrei muito e meu pai, quando soube, teve um infarto. Meu Deus. Aí foi, hoje eu me lembro, acho que mas foi difícil. E ali você já vai para estudar e já tem um interesse no mundo das artes ou de jornalismo? Sim, eu tive a sorte de, lá em Valença, eu tive uma formação muito boa. Nós pegamos em Valença aqueles anos JK que levaram a educação a lugar, educação refinada, eu quero dizer assim, grandes professores. Tive professor de teatro, isso em Valença. Lembrando que Valença ficava na época, umas 6 horas do Rio de Janeiro. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, também, onde a ignorância é boa, o que eu queria fazer era algum curso que tivesse história, que tivesse ciências sociais, que tivesse literatura, e não sabia bem onde. Aí me indicaram um colégio na Tijuca. Aí eu fui lá, só tem que fazer provas. Aí eu fiz provas e passei. E era o colégio de aplicação, que é um senhor colégio, assim. Eu falo isso para louvar a educação que eu tive em Valença. Eu não era um grande aluno em Valença, não. Eu era um aluno mediano. Então, cheguei ao colégio de aplicação da Universidade do Rio de Janeiro com esse preparo que Valença me deu. E já uma grande inclinação para as humanas, né? Você listou uma série de eu humanas. também não sabia, né? E uma delas, o teatro, que me dá a oportunidade de falar... Desculpe te interromper outra vez, eu tenho essa péssima mania. Mas a gente tem alguns privilégios que não tem ideia dos privilégios. Eu tive uma professora, uma mulher negra, brilhante, e que nos apresentava uma visão do mundo como eu nunca tinha visto. Ela se chamava Lélia Gonzalez. Era posso chamar assim, uma revolucionária do pensamento. E ela apresentava visões originais para mim do que era o mundo, do que era a política. Eu não conhecia isso. Essa temporada, esses 3 anos do colégio de aplicação, valeram por 50 anos de pós-graduações. Sem dúvida, com Lélia Gonzalez ali, que beleza. Eu ia falar do teatro, não é? Porque nas minhas pesquisas eu descobri que você é um apaixonado por teatro e que você... Descobriu por quê? Descobri porque fiquei pesquisando na internet, vendo as tuas entrevistas e tudo mais. E... Valença, tá. Já vamos ali, então. Mas o seguinte, eu sei que você tem dramaturgia escrita, até onde eu lembro, acho que você não publicou dramaturgia ou publicou? E também não teve peças encenadas?
Tá. E peças lidas, mas não encenadas. Certo. E claro que, como um bom dramaturgo, a gente espera que elas sejam encenadas logo. Mas eu gostaria de se falasse um pouco, antes de chegar no jornalismo, eu sei que vocês estão esperando, mas vamos falar dessa paixão por dramaturgia, o quanto a leitura de dramaturgia ajuda na tua escrita, na tua literatura, faz parte da tua formação. Posso adiantar que eu acho os teus diálogos nos romances muito bem feitos, muito ágeis, e eu acho que tem a ver com isso também. Então, se pudesse falar de teatro para nós um pouquinho... Entra a Valença, né? Flashback. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos, quando eu fui ao Circo Teatro Universo, onde encenavam as peças O Mundo Não Me Quis e O Céu Uniu Dois Corações. São grandes melodramas. Um deles parece que você ainda consegue na SBAT. E como toda criança que vê teatro, você não vê teatro, né? Você vê aquele melodrama acontecendo na sua frente, e todos os dois eram histórias de amor, pessoas, o amor que não consegue ser consumido pela sociedade. O Mundo Não Me Quis era isso, era um rapaz pobre, de baixa classe média, e uma moça rica que se apaixonam, e acaba que ele, no final, é morto porque é tomado como um assaltante, enfim, essa foi a minha. E quando teve esse período, vamos dizer, de influência do JK, tínhamos aulas de teatro. E minha noção de teatro também não era pomposa. Quando meu pai comprou uma televisão, na minha geração, televisão era uma coisa muito cara. E no interior, então, pouquíssimas pessoas tinham. A gente via televisão em Valença no Clube Fenianos. E aí, quando meu pai comprou, eu pude ver televisão até mais tarde. E vi na TV Tupi um programa que era assim, gente, olha o que é, você é um garoto em Valença. Eu acho que eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, 9, 10. Aí, ouça essa. Aí eu vejo uma peça com uma moça, rosto estranho, não bela, não feia, mas uma coisa peculiar, uma jovem, tinha, sei lá, 30 anos, não sei, chamada Fernanda Montenegro. E a peça era O Anjo de Pedra, de um tal de Tennessee Williams. Aí eu vi aqui, novamente, eu fiquei chapado. Eu falei, o que é isso? E eu não sabia que essas coisas existiam. A vantagem da ignorância, às vezes, é essa. Eu não sabia que essas coisas existiam. Aí eu comecei a procurar Tennessee Williams. Quem é esse tal de Tennessee Williams? E comecei a ler. Eu não sei qual foi a segunda, mas eu sei que eu fui ler O Bonde, chamado Desejo, já a terceira peça. Claro, foi o Zoológico de Vidro, que é lindo também. E depois, logo que eu cheguei ao Rio, Albi, Zoológico de Vidro? Tennessee Williams. Tennessee Williams. São aqueles 3 personagens. A mãe, 4 personagens, eu acho. A mãe, 5, né? O rapaz que namoraria a filha, o filho, a mãe, enfim. Aí eu me mudo para o Rio e eu lia muito inglês, gostava de ler inglês, e encontro com uma amiga, me lembro dessa coisa assim, eu vejo a imagem, é em Ipanema, ou qualquer de Ipanema, não me lembro qual, e encontro com ela, uma amiga de Valença. E ela tem um livro na mão e diz assim, você lê inglês, né? Eu falei, leio. Falei, eu acabei de ganhar isso, mas não vou ler agora não. Quer ler? Ela me deu. Era Longa Jornada Noite Adentro. E é outra coisa assim, eu não sei se vocês já viram a peça ou se leram, é de vocês ficar chapado na cadeira. Então eu tive essas chances. A sorte me trouxe essas chances, né?
E aí falar um pouco de jornalismo, entra. Nessa época, eu vivia de tradução. Eu traduzia histórias em quadrinho e traduzia uns livrinhos que vendiam nas bancas de poucas páginas, que eram escritos em inglês e, enfim, era tudo muito simples, né? Alguém... eu já disse que eu não conseguia trabalhar em nenhum lugar, porque eu não passava, né? Não. Aí alguém disse que fulano de tal precisava de um tradutor, e estava cheio de traduções, não conseguia, precisava de alguém para auxiliar. E aí a pessoa falou, e você falou, não, eu traduzo em inglês. Aí ele me deu... Gente, ele me deu o último magnata do Fitzgerald para eu traduzir. E você encarou? Eu não só encarei, como eu editei. Uau! Porque chegou uma hora lá que tinha uma festa que não acabava nunca, e eu sabia que o Fitzgerald tinha morrido e não tinha conseguido editar. Eu falei, vou. Achei natural. Olha, o jovem ignorante tem essas coisas, né? E aí, quando eu apresentei, o cara disse assim, você está maluco? Eu falei, como assim, maluco? Olha aqui, essas 5 páginas aqui. Eu falei, eu editei, o Fitzgerald gostaria. Enfim, mas aí traduziu outras coisas e nisso surgiu... o Fitzgerald deve ter se virado, né, do túmulo, enfim. Aí surgiu a oportunidade de ser o chefe da... Gente, olha aí, estudante de jornalismo, olha só. Fui ser o chefe da Manchete Press. Bloco Editores. Manchete Press. Aí eu, pelo menos seria um bom salário, né? O chefe era o cara que traduzia, vertia, pegava foto, passava telegrama. Enfim, esse era o chefe da Manchete Press. Eu tenho até uma carteirinha disso. A única coisa boa é que o chefe trabalhava mais do que todos os outros. Não, eu trabalhava muito. E aí tive a chance, aí comecei a aproveitar. Eu ia à redação da revista e dizia, posso fazer uma reportagem? Posso fazer... Aí ficava batendo na porta, botando o pé na porta, botando o pé na porta, botando o pé na porta. Aí um dia me deixaram fazer alguma coisa, eu falei, não, você escreve direitinho. E aí começou. Agora, o ambiente no Rio de Janeiro, né, o ambiente cultural, você falou muito das peças de teatro, das figuras... né, dos artistas circulando, isso sempre invadiu demais o jornalismo, né? E acho que nesse período muito mais. Hoje parece que a coisa é mais setorizada, né? O jornalismo... Mas hoje o jovem jornalista não consegue entrar numa redação. Para entrar numa redação, eu não sei como é que vocês podem me dizer, mas era assim, você tem que se candidatar, você precisa de uma indicação. Era mais ou menos assim, como você chegava a uma redação e se oferecia para fazer um estágio por lá. E você ficava por lá, ficava observando e vendo como as pessoas faziam. Assim eu vi o Carlos Heitor Coni, por exemplo. Então, Carlos Heitor Coni era um grande astro do jornalismo no meu tempo, né? Um grande cronista. Eu vi passar, sem nunca conversar, eu vi passar, assim, Clarice Lispector. Então, era comum você ver Clarice Lispector. Outra coisa, falando de Rio de Janeiro daquela época, Ipanema não era esse lugar que as pessoas imaginam sofisticado, rico, não era nada disso. Morava em Ipanema que não tinha dinheiro para morar em Copacabana. Copacabana é que era chique. E eu, algumas vezes, poucas, menos do que eu gostaria, eu cruzei com Carlos Drummond de Andrade. E uma vez eu vi ele vindo, ele era magrinho, né? Ele era magrinho, ele vindo, e eu fui andando na direção dele, vou falar com ele. Ele vindo, eu vou falar com ele. Vou dizer que eu sou admirador dele, vou falar com ele. Aí ele passou e eu não tive coragem. Mas quem teria, não é? Você gosta do ambiente da redação? Gostava? Adoro, até hoje adoro. Gosto. O convívio com colegas é muito enriquecedor. Gosto demais.
Não faço porque agora, enfim, esse tempo Atualmente tá você não está não, como jornalista. encerrou para mim ano passado. Mas isso, eu continuo gostando de jornalismo, continuo falando de jornalismo. Escrevi um livro sobre jornalismo, justamente, por um lado, para lembrar, e lembrei de muita coisa que eu não me lembrava. E por outro, porque eu achei que podia dar uma contribuição, ajudar a quem vai enfrentar um ambiente desse sem ter ideia de onde está entrando. Ontem, na nossa conversa na rádio educativa, eu perguntei se, quando você ia fazer ficção, você deixava algo do jornalista de lado ou jogava fora para poder encarar, não é, a ficção. Você disse que ficção você gosta de escrever em casa, num ambiente mais controlado, vamos dizer assim, não é? Agora, a gente vê também que o trabalho do jornalista hoje parte muito, né, do iPhone, da casa, de um lugar que é muito distante das redações, não é? Quer dizer, a redação, do ponto de vista romântico, como a gente via com essas figuras importantes, parece que existe pouco hoje em dia, assim. Então, gostaria de refazer essa pergunta, se o jornalista permanece sempre nos romances ou se tem algum aspecto, algum lado do jornalista que você precisa deixar para trás para encarar a ficção. Eu nunca escrevi uma linha de ficção em redação, nunca. Nunca, só escrevo longe da redação. É uma outra viagem que eu faço. Sobre esse convívio, eu não sei porque são as pessoas que agora estão na faculdade ou saindo da faculdade que podem contar para nós como é que está sendo. Se você tem uma vida mais isolada, de toda forma, a apuração da matéria sempre é feita em loco. Quer dizer, claro, você pode telefonar e perguntar, mas não é a mesma coisa que você ir até onde o fato está acontecendo e você, com a vantagem da imagem, você mostrar. No outro domingo, o Maurício Ferraz percorreu 600 ou 700 quilômetros do Rio Grande do Sul pelas estradas interrompidas, tentando chegar aos vilarejos e às cidades arrasadas, conversando com as pessoas. Ele deu um panorama que isso você não faz de dentro da redação, você não faz pelo iPhone. Você tem que ir em campo, né, para mostrar o que essas pessoas estão passando. Quer dizer, a pauta, o planejamento, você prepara tudo para poder ir a campo, mas em campo... A pauta muda em campo. Quase sempre. A pauta muda em campo. Anotem essa aqui. E você esteve muito em campo, com reportagens muito importantes, que são reportagens que abalaram, quer dizer, com eventos que abalaram o mundo e que nos chegaram aqui no Brasil, não é, com a sua mediação de forma muito impactante sempre. O quanto tudo isso mudou Ednei Silvestre e como é possível suportar, por exemplo, a cobertura de uma guerra. Quer dizer, o quanto que aquele ser humano que está ali, como os colegas que estão no Rio Grande do Sul agora, assim, o que um jornalista precisa ter de suporte, né, para poder realmente estar nesse tipo de situação? Eu acho que depois de não tenho certeza, depois de certas coberturas, a gente nunca é o mesmo, como a gente nunca é o mesmo, né? A cada dia somos diferentes. Se você vou falar do 11 de setembro, passei 21 dias indo lá, todo dia. Então, as histórias que você vai cobrindo, que você vai contando, ajudam a todos a compreender aquilo, a dimensão do que está acontecendo. Mas nenhuma história ali que eu contei, por exemplo, eu falei do cheiro de carne humana queimada. Então, isso
é um trauma para o resto da vida. Isso eu vou carregar. Tem uma história muito mais dramática que aconteceu com um rapaz, um americano. Vocês conhecem a foto na Etiópia? Acho que é Etiópia. Que tem um abutre em primeiro plano e uma criança em segundo. Lembra dessa foto, né? Pois bem, depois de algum tempo, esse rapaz não fez nada, né? Um jornalista não interfere, ele vai fazer o quê? Aquela é uma das crianças. Esse rapaz se matou. Ele não aguentou, assim, pode chamar de remorso, não sei, mas não aguentou a dor de pensar em todas aquelas pessoas, todas aquelas crianças. Imaginem quem está cobrindo Gaza hoje. Estou falando Gaza mesmo, tá? Estou falando de estar em Gaza, não no geral, fazendo de fora. Imagine o que isso é você entrar naquele hospital com aquelas crianças, com aqueles médicos mortos, os pacientes. Você nunca mais será o mesmo. Né? E isso a gente não sabe. Se vai acontecer, como vai acontecer. Eu tenho uma história aqui, já no Brasil, já de volta ao Brasil, que me deixou até hoje. Assim, eu fui avisar, falei, nunca mais faço matéria que tem criança, nunca mais. Eu fui designada para cobrir a história de uns meninos, enfim, uns menores, que tinham atacado o carro de uma senhora que estava com um bebê atrás no carrinho. Eles abriram a porta, puxaram essa mãe e um logo entrou no carro para sair com o carro. Ela foi tentar pegar o menino e eles saíram com o carro com a criança pendurada pela cadeira. Gente, assim, enquanto você está contando, é uma história horrível e tal. Aí eu fui para o local e aí tinha aquele rastro de sangue. Eu comecei a me sentir tão triste, mas tão triste. Eu fiz a matéria, mas eu voltei para a redação e falei, nunca mais, não faço. Isso eu não consigo mais. Eu acho que talvez seja uma coisa de tempo, de idade. Quando eu era mais jovem, eu talvez não percebesse a riqueza de uma vida que nunca se realizará, que é a do menino João Hélio. Foi um horrível trauma para mim. Então, uma coisa que, quando a gente abraça a profissão de jornalismo, a gente tem que pensar que vamos ver coisas, aspectos humanos que são horrorosos. E, ao mesmo tempo, você também esteve, muitas vezes, em situações muito ricas do ponto de vista cultural, do ponto de vista artístico, entrevistou nomes importantíssimos do século XX, do século XXI, e cobriu algumas pautas que seriam glamourosas. Por exemplo, o Oscar. Para quem está vendo, é glamuroso. Para um repórter, pode ser um perrengue também, pode ser complicado, algo que parece tão desejável, tão bacana, mas que, de repente, na real ali da situação, quem sabe... É trabalho. Você acorda de madrugada, você tem que estar de smoking que você alugou, passou antes para alugar, não sei, algumas pessoas têm, né? Mas você alugou o smoking, você experimentou o smoking, aí você acorda, sei lá, o Oscar é cedo, né? O Oscar, para nós, é tarde, é de tarde, para a noite, mas lá é cedo. Então você tem que ir, acho que às 6 da manhã que a gente tem que estar lá, vestido, arrumado, em pé, naquele tapete vermelho, passando aquelas pessoas, aí você pensa em toda aquela frivolidade, você não pensa na arte. Eu não pensava na arte. Né? Eu só estava muito contente porque tinha Fernanda Montenegro. Então, que era, assim, não era o Brasil apenas, a Fernanda Montenegro, aquela mesma garota lá da televisão preto e branco, em Valença,
Eu estava agora lá em Los Angeles, em Hollywood, cobrindo uma vitória dela, porque foi uma vitória dela. Ela não ganhou o Oscar, mas foi uma vitória dela, uma linda vitória dela. Então tem esse lado, mas é um perrengaço cobrir uma coisa dessa. Bom, um dos teus livros é o Contestadores, agora ele está com uma edição de 20 anos, não é? Entrevistas novas entraram nessa edição? Justamente, Fernanda Montenegro e José Saramago. São as duas entrevistas que foram incluídas naquelas 18 que já havia. Eu quero falar um pouquinho desse livro, daí falar da entrevista com o José Saramago também, um ponto específico ali. Mas você divide esse livro, Contestadores, nos capítulos boxeadores, tempestuosos, cordiais, militantes e visionários. São entrevistas com grandes nomes da cultura mundial e você fez essa divisão curiosa, não é, de grupos de entrevistados. Você poderia falar um pouquinho por que essa situação? Há personalidades que são naturalmente boxeadores agressivos, como Norman Mailer, né? Há as personalidades cordiais, como Juliette Binoche, que, antes de tudo, é uma doce pessoa, né? Uma maneira até como ela nos concedeu a entrevista. E há os visionários, assim, como é que você vai falar de Paulo Freire sem pensar nisso? Uma pessoa que ele disse para mim assim, eu tive esse privilégio de entrevistá-lo 2 meses antes dele morrer. Ele morreu 2 meses depois, 2 meses depois. E ele, eu perguntei, depois de tudo que o senhor passou, ele foi preso, ficou dentro de, você sabe dessa história, né? Ficou dentro de um cubículo, ele era um homem de 1,80 m, dentro de um cubículo durante o dia, enfim, era solitária. E com tudo que aconteceu, ele foi exilado, teve que deixar tudo para trás, humilhado, etc, etc, etc. Aí eu perguntei para ele, o senhor acha que valeu a pena? E ele respondeu, eu não vou ver o Brasil que eu sonho, mas isso não me impede de continuar fazendo. A frase é muito mais bonita que isso, tá? Mas foi uma lição para mim aquilo, porque não é que você vai conseguir, mas você vai fazer o seu tijolinho, né? A sua parte, o seu pedaço. Parece que esses grandes eventos, como 11 de setembro, por exemplo, né, que mudam muita coisa no mundo, mas essas entrevistas, na prática do teu jornalismo, com essas personalidades, que foi o caso do Saramago e desse relato que você fez agora, do Francis, parece que mudam muito fortemente a tua subjetividade, o teu íntimo. E você disse que, na entrevista do Saramago, foi ali que você foi tocado de tal modo que decidiu, então, portanto, apostar na sua literatura e fazer o seu romance e investir nisso. Foi a partir, eu creio, nada comigo é imediato. Assim, ele falou e eu tive uma luz, não foi nada disso. Tudo meu é lento. Sou taurino, tudo meu é lento, tudo acontece ao longo do tempo. Ele comentou que a educação do Saramago, não sei se vocês sabem, Saramago estudou numa escola técnica. Ele se formou em mecânico, ele era mecânico de automóveis. E eu até perguntei para ele, e o senhor ainda é capaz de consertar um automóvel? Ele falou, não, mas os automóveis também não são como eram. Então, enfim, esse homem, que era um mecânico de automóvel, ele foi filho de uma faxineira e de um guarda civil. Ele foi construindo a vida dele, ele foi se educando, procurando. E quando ele estava com 60, eu acho, 60, por aí. Esse homem, 60, gente, 60, mais de meio século, ele estourou. Ele se encontrou, então, e eu vejo no Saramago até hoje que ele nos traz, como a Lélia, de certa forma, ele nos traz uma nova visão do mundo, assim, do que... Quando eu até postei um dia desses no meu Instagram, uma entrevista dele, que não foi a entrevista que ele me deu, não, quando ele diz, falando de pornografia, ele diz, pornográfica é fome,
A fome é pornográfica. Ele tem essa lucidez, né? essa visão, ele nos traz coisa nova. E aí voltei de lá, fica 100 quilômetros apenas da África, a ilha, né? E aquilo foi trabalhando dentro de mim e eu pensei, eu não sou Saramago, nunca serei Saramago. Mas eu sou Ednei Silvestre, eu tenho uma experiência, eu tenho uma vivência que é uma vivência só minha, eu tenho uma contribuição para dar. Pode não ser grandiosa, não é Jack London, não é Thomas Mann, mas é alguma. E esse reconhecimento do relativo, do poder do relativo que eu tenho, com o que eu quero dizer, me levou a ousar mandar o original de Se Eu Fechar os Olhos Agora para a editora, que me conhecia de Nova York. Aí, gente, a imagem que as pessoas têm da gente, né? Quando eu falei, Luciana Vilas Boas. Aí eu disse, Luciana, eu escrevi um romance e gostaria que você lesse, visse a possibilidade de editar. Eu disse, claro, manda. Olha como eu era antigo. Aí eu falei, eu estou aqui na Barra da Tijuca, longe pra caramba. Estou aqui na Barra da Tijuca, eu vou voltar para o Rio, aí eu imprimo e ponho no correio hoje ou amanhã. Aí eu falei, Ednei, por que você não me manda por e-mail? Eu disse, gente, nem tinha me ocorrido que você podia fazer isso, né? Aí mandei por e-mail. Mandei, assim, umas 4 da tarde e tal. E aí, às 7, ela me ligou. E aí ela me contou que ela estava esperando, como sabia que eu tinha morado em Nova York, assim, essa coisa que a imagem que as pessoas têm da gente, né? Ela estava esperando um romance, assim, passado em Nova York, uma coisa meio bonequinho de luxo, né? Glamour e tal. E ela deu de cara com uma mulher assassinada, brutalmente, horrivelmente assassinada, 2 garotos no interior do Brasil, anos 60. E aí ela disse essa coisa que me deu um alívio, assim, você escreveu um livro memorável. Aí eu pensei, eu escrevi um livro memorável? Eu falei, obrigado e tal. Ela disse que eu escrevi um livro memorável. Ela falou, né? Então, gente, foi extraordinário isso. Mas foi depois do Saramago. Linguagem crua, ágil, personagens riquíssimos, uma história cuja trama é muito bem desenhada, intrincada, com 2 garotos que são personagens principais. Se bem que você disse que a mulher morta é a personagem principal. A Anitta é a personagem principal, muda. Mas os garotos estão em ação, estão... E o Biratã. Pois é, e em cena de modo detetivesco, não é? Então, quer dizer, também elementos da literatura noir, na tua literatura, e essas crianças que perspassam também. Mas o mais importante disso, a liberdade com que você escreve, como você passa da primeira pessoa para a terceira pessoa, discurso direto, essa técnica que só alguém realmente corajoso e maduro tem. José Saramago. E um último aspecto, claro, para falar o mínimo, é a história do Brasil sempre presente nos teus livros, não é? Sempre você, ou ela como pano de fundo, ou ela interferindo diretamente na vida dos personagens. Então, eu queria que você falasse realmente agora da tua ficção, um pouco. Sobre a história do Brasil, os mais jovens não saberão o que os menos jovens atravessaram durante a era Collor. Eu acompanhei pais de amigos que definharam, não vou falar nem daqueles que tiraram as próprias vidas, mas assim, foi um período sombrio no Brasil. E estou falando do meu romance A Felicidade é Fácil. Eu li uma notícia
um sequestro de criança que tinha acontecido naquela época, que me deixou muito impressionado, porque saiu uma notinha desse tamanho, uma criança que tinha sido sequestrada em São Paulo, sem detalhes, e no outro dia saiu outra pequenininha dizendo que essa criança era o filho de empregados de uma casa de milionários. Nunca mais saiu nada, não saiu notícia nenhuma. Eu depois descobri tudo o que aconteceu, não era uma criança, essa criança não, enfim, a história é outra. Mas, e aí foi tudo aconteceu nesse período dos grandes sequestros, que eram uma das quadrilhas, a gente pode chamar, eram antigos colaboradores do regime do Pinochet. Era muita história real junta, que eu transformei em, aspas, ficção. E eu já vivi o suficiente para saber que tudo que se passa à nossa volta, tudo que é história... Eu estudei história, né? Isso também me ajuda. Tudo que se passa à nossa volta vai influir em nossas vidas. Uma guerra na Ucrânia, não faz diferença. Faz sim. Você vai ver quanto vai fazer diferença na sua vida, se não imediatamente, daqui a 1 ano, daqui a 2, como as eleições, quaisquer que sejam os lados que tome a política, vai interferir na sua vida. Os grandes acidentes, tudo interfere. As eleições nos Estados Unidos interferem na sua vida. Então, vem naturalmente... eu quis situar A Felicidade é Fácil na era Collor, porque acho importante lembrar essa era. Mas tudo que eu faço já vem, desculpe, o eivado dessa história que a gente vive e atravessa. E gostaria de fazer uma última pergunta antes da gente abrir para a plateia. A história mais recente do Brasil, quer dizer, esses eventos sociopolíticos, como as eleições de 2018, a pandemia de Covid, pode ser que entre em romances novos, projetos A pandemia eu usei o início da pandemia como pano de fundo de um dos contos de Pequenas Vinganças, que começa com a Guerra do Paraguai. E no meu novo romance, o romance que eu estou escrevendo, a pandemia entra, os tempos atuais do Brasil entram, e a história contemporânea entra. Esse é meu primeiro livro de ficção passado em época absolutamente contemporânea. Ótimo. Bom, vamos abrir então para a plateia, para umas 4 perguntas. A gente acabou se estendendo um pouquinho no tempo. E vamos lá, por gentileza. Alguém vai levar o microfone na plateia? Como é que a gente faz? Já tem uma... Boa noite, Ednei. Meu nome é Sérgio Pires, eu sou arquiteto urbanista e faço aquarelas. Eu queria te perguntar sobre se já passou pela tua cabeça alguma coisa que você não devesse mostrar nas tuas reportagens. Há inúmeras. Eu vejo aquilo, mas eu acho que eu não devo mostrar aquilo. Eu e outras pessoas também. Nós, no 11 de setembro, por exemplo, nós não mostramos os suicídios, que não são suicídios. As pessoas estavam naquele prédio em chamas, a temperatura de 1000 graus. O natural é pular. E isso não mostramos. Não mostramos os corpos esborrachados no chão. Estou citando um exemplo bem grosseiro, mas que dá uma ideia. Não mostramos essa imagem que eu falei para vocês, desse rastro de sangue do João Hélio, a gente não mostrou. Não mostramos isso, porque... Quer ver outra coisa que, não sei se vocês já repararam,
mesmo os órgãos de imprensa mais sensacionalistas, raramente mostram suicídio. Raramente, muito raramente. Porque tem tal eles chamam de o efeito copycat, né? O efeito cópia. Então, uma pessoa, sei lá, pula de um prédio e você... Havia isso antigamente, né? Aí filmavam e gritavam, salta, salta, não salta. E isso provoca alguém que seja angustiado, que esteja pensando em cometer um ato desses, é levado a fazer também. Então, há muito desse mundo cão que o jornalismo não mostra. Ednei, por que o Globo News Literatura terminou? Eu não saberia te responder. Eu acredito que o noticiário de Brasília foi tomando tal caráter na Globo News que os programas da Globo News foram sumindo. Eu parei de fazer antes dele acabar, porque eu tinha feito algumas entrevistas, inclusive uma entrevista linda com, para mim, o brasileiro que tiver ganhado o Nobel, que é o Milton Ratum, e quando eu vi no ar a entrevista, que ele inclusive, teve que fazer um sacrifício pessoal para dar, porque ele estava com uma criança pequena, doente, eles iam viajar, ele ficou um dia a mais em São Paulo, e quando eu vi no ar, a entrevista estava com 4 minutos. E ele falava do que tinha acontecido em Brasília com ele. Ele foi estudante de arquitetura, né? A invasão da universidade. Ele contou, mostrou imagens, mostrou desenhos que ele tinha, e nada disso foi ao ar. Aí eu achei que tinha chegado um tempo, falei, não é mais, esse Globo News de Literatura não é o que eu quero. E aí começaram a mostrar também, usar no Globo News de Literatura, influencers de livros. Eu achei que não era o que o público que eu conhecia queria ver. O que a pessoa queria ver era uma entrevista inteira com o Saramago. O que ele pensa? Onde ele vive? Né? O que comem? Não é isso? Né? Não assim. O que aquela influencer acha assim? Olha, você tem que ler não sei o quê, porque é super cool e tal. Que é isso? Então, eu saí fora. E morreu por minha causa, não. Não foi porque eu saí, não. Morreu porque eu... Ednei, boa noite. Meu nome é Nilson. Onde você está? Eu sou jornalista desde que eu tinha cabelo. Faz meio século, um pouco mais de meio século. E tive mais coragem que você, viu? Eu fui e falei com Drummond, e, graças a Deus, ele é uma figura, eu não quero ficar contando aqui, mas maravilhosa. Tenho 3 cartas dele, tudo enquadrado, colocado na parede de casa. Tem carta do Drummond. Graças a Deus. Eu fico muito... não consigo falar. Pode chorar. Hoje a gente aqui permite. Você falou uma coisa em várias matérias minhas, chorei para a televisão. E cortaram, e estava ao vivo, sei lá. O que eu quero te perguntar é o seguinte. Você disse, e disse muito bem, que o jornalista tem que gostar das pessoas. Ou ele não faz jornalismo. Eu vou até um pouquinho além. Jornalismo, para mim, se escreve com 6 letras. Paixão. Se o cara não for apaixonado, ele vai ser açougueiro, médico, jornalista não vai ser. E eu te pergunto, com isso, o jornalista é um desajustado nesse mundo em que vivemos e que você viveu e que você vive? Por isso é que é bom a gente ficar na redação, porque é um bando de desajustado e a gente se entende, a gente sabe como é. A gente sabe como o mundo nos vira de cabeça para baixo. Somos, sim. Eu não sei, porque não ouvi ainda nenhum estudante falar hoje, mas eu não sei se
o que nos move, a nós que fazemos ou queremos fazer jornalismo, não é essa crença absurda, quixotesca, mas que move o mundo, que assim, de mudar o mundo. Qual contribuição que eu posso dar? Acho isso. É uma visão romântica? É uma visão romântica. Mas acho que é isso, sim. Eu vou dar a minha contribuição, né? E vamos ver o que acontece. Deixa então só organizar aqui, tem mais uma, duas, três, quatro, cinco. Dá para ir, Ednei? Para mim? Então vamos com essas 5 e aí encerramos, senão fica muito tarde. Boa noite, Ednei. João Mateus, estudante de jornalismo. Boa noite. São 2 perguntas simples. Qual o trabalho mais marcante na sua carreira até o momento? E qual o trabalho mais desafiador que foi para você? E como você fez para superar os desafios e poder fechar uma pauta? O mais desafiador foi entrevistar Saramago. É uma pessoa que eu tinha adoração e eu conto isso no livro, no Contestadores. Na viagem para lá, no voo para lá, eu carregava 4 livros e eu pensei, não vou me lembrar de nada. Eu vou falar com ele, não vou me lembrar de nada. Não vou saber. Aquele livro do senhor, aquele do cego, como é que era? Porque eu pensei que ia me dar uma burrice. Foi muito desafiador. E o que me colocou no lugar foi ele. Ele, a generosidade dele. Se não fosse isso, eu não teria feito a entrevista que eu fiz, que eu acho uma das melhores que eu já fiz na minha vida. Tenho muito orgulho de ter feito e de poder ter trazido o Saramago para um público maior. Qual foi a sua primeira pergunta? Acho que vai, quando tiver Natal, o necrológio, vão falar que foi o primeiro repórter brasileiro presente no 11 de setembro, porque foi muito marcante mesmo, né? Sob esse ponto de vista. Mas o desafio não foi esse, não. Esse foi desafio físico, né? Teve outros, teve no Iraque, um desafio físico. A gente até espião, ridiculamente sentado ao nosso lado. A gente estava num hotelzinho bem vagaba mesmo, e tinha o restaurante deles tinha umas 5 mesas, 6 no máximo, e só tinha uma opção, que era 2. Era tique-tique com arroz, tique-tique é chicken. Né? E tinha uma sopa de frango. Essas eram as opções. E aí era assim, gente, não dá para acreditar. Tinha aquelas mesas, né? Então, Hélio Alvarez, meu companheiro de trabalho, e eu nos sentávamos, né? Estávamos na mesa, não tinha ninguém no restaurante, tá? Ninguém queria ir a Bagdá, obviamente. Aí, de repente, chegam 2 senhores de bigode, juro. Entravam os 2 senhores e sentavam-se na mesa ao lado da gente. Ficavam calados e assim, para nós. Espião. Como? O inspetor Clouseau. Era uma coisa meio inspetor Clouseau. Só que era espião do Saddam Hussein, e com ele a gente não brincava. Ednei, boa noite. Eu me chamo Jonas, eu também sou estudante de jornalismo. Eu queria só, em primeiro lugar, fazer um comentário que eu nunca imaginei que eu ia fazer para você. Eu sempre, quando criança, te confundia com Caco Barcelos. Muita gente me confunde com Caco Barcelos. E eu vou te dizer, eu uma vez estava eu conheci o Caco assim, próximo. Uma vez eu cheguei na redação e tinha um corredor grande e o Caco estava lá no fundo. E aí, quando eu vi o Caco lá no fundo, eu falei, é por isso que me confundem com ele. Porque tem uma semelhança, ele só é mais magrinho, assim, mas tem uma semelhança, sim. Eu cheguei de carro hoje, eu abri o vidro, o senhor da portaria falou, pois não, eu falei, eu vim para o jornalista, mas estava Caco Barcelos aqui na minha cabeça. Mas, enfim.
Tem um livro do Rainer Maria Rilke que o jovem poeta ele está querendo saber se é um poeta, né? E aí tem um momento em que o poeta diz para ele que ele só vai saber se ele é um poeta se ele soubesse, se ele não fizesse aquilo, ele morreria. A minha pergunta é, o que bate mais forte em você, o jornalismo ou a literatura? Você morreria pelo quê, se não fizesse? Eu continuaria fazendo jornalismo se houvesse lugar para mim. Não há mais lugar para mim. Então, eu falo isso sem nenhuma amargura. São coisas que acontecem com o tempo. Mas eu sempre escrevi e sempre acreditei que, tendo a escrita, eu posso ir até... Eu pretendo chegar a 97, não sei se vou chegar, mas enfim. E pretendo chegar até lá escrevendo. Eu passei 2 anos sem escrever uma linha de ficção. E aí, em janeiro desse ano, vim anotando, em março eu comecei a escrever esse romance novo. Então, eu imagino, se... eu já escrevi 9 capítulos em 3 meses. Então, vou precisar de mais 6 meses para escrever o livro inteiro. Depois de mais 2 anos sem escrever nada. Então, eu tenho que calcular o quanto eu vou poder escrever até 97 anos. Mas eu não quero fazer essa conta agora, não. Boa noite, tudo bem? Antes de eu fazer a pergunta, eu queria falar que eu admiro muito a sua literatura, como você expressa o ser humano mesmo e a complexidade que é. E, enfim, sou uma grande admiradora de você. Muito obrigado. E a minha pergunta eu gostaria de saber se você se inspirou, teve alguma inspiração dos seus personagens na sua carreira jornalística e por que você escolheu essas características para colocar no personagem? Vários dos personagens são inspirados em pessoas que eu conheci. A Bárbara, que é a imigrante ilegal nos Estados Unidos. A Bárbara é fundamentalmente calcada nas pessoas com quem eu convivi em Nova York. Que assim, há uma coisa que a gente não imagina que vai se tornando um terror para quem não falava muito bem inglês e vai sendo tomada, né, mas não tomada, por medo, porque você não faz parte daquilo, ninguém te quer. E ela que tinha sonhos, como várias pessoas que eu conheci, que tinham sonhos de trabalhar e, de repente, estudar, fazer um curso lá, e ela continuou naquela vida limitada e cada vez ela entendia menos inglês. É uma coisa que você pode entender com o trauma. E assim, você vai trabalhar, volta para casa, vai trabalhar, volta para casa. Ela via televisão, falando da Bárbara, mas via televisão, não conseguia acompanhar o ritmo dos apresentadores falando, porque é tudo muito rápido, é tudo em inglês, e o inglês não passa. Então, essas pessoas passam a conviver cada vez menos com as pessoas daquela terra. A situação da Bárbara, a minha agente na época, na Inglaterra, ela falou de quantas Bárbaras ela conhecia em Londres, na mesmíssima situação. Os meus personagens não vêm do éter, né? São todos inspirados em brasileiros e alguns não brasileiros, né? Como, não sei se vocês estão lendo já Vidas Provisórias, tem a Ana. A Ana é uma mulher sueca, né? A Ana é inspirada também em pessoas reais. E a Ana continua em outros livros. É isso, muito obrigada. De nada.
Boa noite, Ednei. Eu vou fazer você fazer uma relembrança das suas afetivas, tá? Rosinha de Valença, Pentanha, Rua dos Mineiros, Nilo Peçanha e Festa da Glória. Meu Deus do céu. Então vamos ter que explicar. Rosinha de Valença era uma grande violonista, sobrinha do Fio da Mulata. Era uma pessoa que saiu de Valença para fazer uma bela carreira internacional de musicista. A Rua dos Mineiros, Pentanha foi o lugar onde eu nasci fisicamente. Eu não fui registrado em Pentanha, até porque eu não tinha cartório. Mas eu nasci em Pentanha. Não sei como você sabe dessas coisas, depois você vai contar, né? Enfim, a Rua dos Mineiros era a Rua do Footing. Não sei se você sabe o que é footing no interior. No interior, assim, acabou a sessão de cinema, que acho que acabava às 8 da noite, uma coisa assim. Aí você ficava paquerando, não chamava paquerando, ficava paquerando, subindo. É uma coisa, gente, é inacreditável você pensar. E todo mundo fingindo que não estava fazendo isso. Também tinha. Você apenas andava de um lado e passava por outro, e aí flertava. Nem existe mais flerte, né? Mas Existe, sim. Existe, sim. Quem disse que existe? É mesmo? Em Valença. Em Valença. Enfim, e eu esqueci algum tema, não? Não, né? A Festa da Glória. Isso, mas aqui, será que aqui não tem? Toda cidade do interior do estado do Rio e algumas de Minas, várias do Nordeste, tem um santo, uma santa padroeira. E no dia dessa santa, na semana dessa santa, tem uma grande festa. E essa festa é motivo para roupa nova, baile. Pessoas dançavam no baile. E tinha, nessa época das festas, que os donos de carrossel, por exemplo, levavam um carrossel. Você não tinha um carrossel em Valença, você passava a ter durante a Festa da Glória. E, para mim, você sabe qual é a imagem de Festa da Glória? Algodão doce. Vocês sabem o que é algodão doce? Alguém aqui conhece algodão doce? Pois é. Quer dizer, para mim era... Eu achava assim... olha, devia ser que a minha imagem que era aqui. A carrocinha tinha o algodão doce cá em cima, assim. E eu ficava vendo como, do nada, iam se formando aqueles aros. Era bonito e era gostoso. Isso é a Festa da Glória para mim. Fora a imagem da padroeira, boa lembrança. A estátua não, chama a imagem de Nossa Senhora da Glória, é uma imagem do século XIX, realista, com cabelos de verdade. Jesus Cristo também. Então, quando passava com Andor, todo mundo sabe que é Andor, né? Passava com Andor e a Nossa Senhora lá em cima, balançando com os cabelos de Jesus também. Isso era a procissão, a gente levava muito a sério. Obrigado. Boa noite. Aqui. Me chamo Felipe Benato, sou estudante de jornalismo. E a minha pergunta consiste em como você atuou, né, no 11 de setembro, esses grandes eventos, e agora que está tendo no Rio Grande do Sul, como que um bom jornalista deve agir nessas situações? Podemos pegar o mais recente? Quer dizer, eu pego bem com certeza. Tá, o que a gente tentou no 11 de setembro é fazer uma cobertura ampla e poder explicar aquele acontecimento nefasto, mas o que seria aquilo, como aconteceu, o que eram aqueles aviões, de onde vieram aqueles aviões. Então, há uma narrativa, né, quando você tem uma narrativa para levar, pensando assim, pense que você tem a sua tia em Valença, que não tem ideia do que é
um terrorismo islâmico. Então você vai ter que explicar para ela, porque senão para ela um avião bateu naquele prédio. E no caso do que os colegas estão fazendo no Rio Grande do Sul, como eu vejo, tá? É da dimensão humana, pequena, única, experiência humana, e mostrar o grande aspecto, assim, como todos estão envolvidos naquela mesma situação. Quando você mostra, como a Beth Lucchesi fez tão lindamente, acho que foi na segunda-feira, que ela estava acompanhando uma senhora e o marido que retiravam objetos da casa. E, num dado momento, eu fiquei tão emocionado que a senhora entrou e falou, vou pegar uma coisa aqui. Quando ela pegou a coisa, era uma planta. Era uma espada de São Jorge, que falou, é a planta da minha mãe. Isso, para mim, deu uma outra dimensão. Não é assim, a casa dela está invadida pela água, a geladeira apodreceu. Tudo isso você sabe. E a Beth deu o toque mais humano ainda quando, ao lado dela, da senhora, a Beth disse assim, eu estou usando essa roupa, ela estava usando uma roupa de borracha até o peito, assim, que, eu não me lembro como ela explicou, mas enfim, ela explicava que essa roupa tinha um isolamento e que ela não só não ficava molhada, como também não sentia frio. E ela disse que essa água está muito fria. E a senhora estava descalça e de bermudas. Então, ela não precisou entrar em detalhes para você sentir o drama humano e levar essa perspectiva humana para centenas de milhares que estão atravessando a mesma coisa. Não sei se era exatamente isso, porque cada caso é um caso. Cada vez que você for cobrir um acontecimento, você vai chegar para cobrir uma enchente e você vai descobrir outras pautas ali. Teve uma vez que há anos isso, a Glória Maria foi fazer uma reportagem de um deslizamento, acho que foi no Morro da Mangueira. Ela fez a reportagem, ela pediu ao colega cinegrafista para gravar a imagem de um sapatinho na lama, que ela estava falando das crianças que morreram naquele deslizamento. E ela não precisou falar muito tendo aquela imagem. Isso é uma das vantagens da televisão, né? A reportagem da televisão, que você tem a imagem te ajudando. Mas a cada vez que você chegar a uma pauta, você verá que aquela pauta que você tem é só uma base. Você tem que conversar com as pessoas e descobrir a pauta mais... Desculpe, qual é a palavra? Relevante. Muito obrigado. Uma boa palavra chega na hora. Tem que ter. Se você não tem, vai fazer o quê? Por que você está nessa profissão, né? Sim? Olá, boa noite. Ednei, eu, Álvaro de Vardim, sou jornalista. Leprevô, boa noite. Sou jornalista, estou como coordenador da comunicação da Universidade de Santa Cruz, né? E eu acredito, como Adelmo Genro Filho falou, né, que o jornalismo é uma forma de produção de conhecimento, né? Ednei, você é um apaixonado pela literatura, pelas letras, dá para a gente ver desde quando se começou lá em Valência, e você está ao lado de um poeta, de um escritor e do presidente da Biblioteca Pública do Paraná, que é uma das melhores bibliotecas do país. Tá? Um grande acervo, tudo. E diga uma coisa, Ednei, eu, como mesmo falei, acredito muito no jornalismo, acredito muito que o jornalismo é uma produção do conhecimento, só que você precisa de tempo e o jornalismo não se constrói, conhecimento não se constrói com 240 caracteres, né? E sem leitura também não se constrói. Como fomentar a leitura, principalmente nas novas gerações, que é uma coisa que eu enfrento lá na faculdade, tá? E concorrer com a dopamina barata que as redes sociais nos oferecem, né?
Instagram, TikTok, outras redes sociais, que é aquela dopamina barata que custa 15 segundos, né? E uma literatura, né, para você ler em busca do tempo perdido, vai alguns volumes, né, Leprevô? Então, é assim que a gente constrói o conhecimento. Como isso? Como concorrer com essas novas tecnologias que muitas vezes nos trai, né, e não constrói o conhecimento? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas cada um de nós pode fazer um pouco. Eu acreditava... fica sentado se você quiser, fica à vontade. Eu acreditava, quando a gente fazia o Globo News Literatura, que era isso que a gente fazia, assim, levar, sempre que a gente apresentava no Globo News Literatura alguma autora, algum autor, fosse ou não uma pessoa mais conhecida, as duas livrarias em que eu ia disseram: o livro de fulano dizendo, vendeu mais. Você fez alguma... Porque como você vai saber que existe, vou dar um exemplo de alguém menos conhecido, um belo autor brasileiro que é o Luiz Rufato. Se você não fala do Luiz Rufato, você não vai saber o que ele pode lhe trazer se não lhe dizem, se não lhe falam. A gente precisa de meios para poder divulgar isso. Da maneira que eu vejo as televisões, os jornais precisam voltar a ter os suplementos literários. Precisa. Suplemento cultural, precisa. Eu, às vezes, fico uma vergonha quando eu abro um jornal, que eu assino jornais, né, e vejo umas reportagens sobre pessoas tão insignificantes, não? Por quê? Para que alguém que está mais sarada ou sarado, pessoas que... essa coisa do clique, né? A fulana que decidiu que vai voltar a ser prostituta, isso é recorrente. Tem uma figura que aparece sempre nas redes, que quer ser prostituta, não quer, casa, não casa e tal. E, enfim, isso é um problema dela, ela faz o que ela bem entender. Mas, então, é preciso que haja um contraponto a isso. É preciso que se fale de Luiz Rufato, de Caio Fernando Abreu. Quanta gente nem sabe mais quem é Caio Fernando Abreu. Eu tenho muita pena das pessoas não saberem, não verem mais nenhuma matéria sobre João Ubaldo Ribeiro. Acho trágico. Uma pessoa que mostrou o Brasil, que nos ensinou, pode nos ensinar, né, a conhecer o Brasil. Não se vê, não se sabe de João Ubaldo. Eu estou falando, gente, de uma estrela, não é? Uma das grandes estrelas das letras brasileiras. Morreu, acabou. Não se fala dele. Não. Perdão? Leminski ainda é citado vez por outra. Mas, e isso eu acho que a responsabilidade deveria ser uma responsabilidade assumida pelos cadernos culturais. Existe ainda um que funciona toda semana no estado de Minas. Né? Como pensar, não é pensar? Pensar, acho que é pensar, né? Tem o Valor. O Globo tem uma página aos sábados. Pernambuco tem? Pernambuco é um grande polo cultural, gente. Enfim, acho que é uma responsabilidade que os editores deveriam assumir. Gente, eu vou para a última pergunta agora. A gente vai ter que, infelizmente, encerrar. Boa noite, Leprevô, Ednei. A minha pergunta são duas, tá? Aproveitar que é a última. A
A primeira é sobre o 11 de setembro. Né? Você fala, fala que morava na Rua 15, né? Algumas quadras do World Trade Center. Então, eu queria saber, no momento do acontecimento ali, como que foi, como que chegou para você essa notícia, como que você recebeu isso e depois o trajeto, né, com o teu carro, um táxi, se deu para entender que você estava diante de um dos maiores acontecimentos da história e como estava a cidade de Nova York naquele momento. E a segunda pergunta é que você foi jovem para o Rio de Janeiro, depois foi para Nova York, sempre sozinho, sempre dando a cara a tapa. Como que é, né, viver sozinho e ter que enfrentar os problemas do dia a dia? Sobre o 11 de setembro, eu morava perto. Eu tinha voltado, eu estava voltando correndo da academia naquela manhã. Eu me lembro perfeitamente. Assim, aí parei, tinha uma banca de bananas. Você compra bananas por unidade. Eu comprei a banana, aí fui correndo, comendo a banana. Cheguei em casa, tirei a roupa, estava molhada, botei de uma varandinha assim, e, como sempre, liguei o computador e a TV. Na hora que eu liguei a TV, estava aquela imagem. Tinha acabado de acontecer. Nesse percurso, e aí, chocado como eu estava, pouco depois me ligaram da redação, assim, minutos depois. E você está vendo a televisão? Eu falei, claro que eu estou vendo a televisão. E falei, não é o que estão... Porque estavam dizendo que tinha havido um acidente com um avião de treinamento. Aí eu falei duas coisas. Uma, não pode voar sobre Manhattan. É proibido voar sobre Manhattan. Então, e um buraco daqueles não é feito por um avião de treinamento, gente. Não era... É claro que aconteceu alguma coisa muito mais grave. E aí fui tomar uma chuveirada, com televisão aos berros sobre a chuveirada, e botei, ano 2001, né? Aí eu botei um terno, porque era assim que a gente fazia reportagem. Não sei se vocês se lembram da minha imagem, eu estou de terno. Com aquela coisa lá atrás, eu estou de terno. Mas aí, bom, aí eu desci. Nesse meio tempo, eles mandaram o carro com o Orlando Moreira, e tinha um produtor também. Isso era aqui no Brasil, eram 8 horas, 9 horas, não me lembro a diferença. Lá eram 9. E a gente foi descendo, descemos a minha rua. Quando a gente chegou na 14 com o West Side Highway, já estava fechado. Aí a gente já sabia. Fecharam, o metrô parou, os voos, aí já tinha acontecido tudo isso, de uma hora, né, muito rapidamente. Os voos foram suspensos, o metrô suspenso, trânsito suspenso, e você via as pessoas correndo para cá. Quando eu digo para cá, é porque o World Trade Center era lá, no sul da ilha, correndo para cá. E a gente indo naquela direção, entrevistando as pessoas. Nesse tempo, aí ruiu um dos prédios, e aí veio na nossa direção um homem com... Como se chama essa roupa de pastor? Que você usa Como chama? Ele com uma roupa cinza, com aquele klezmer, né? E ele veio na nossa direção, eu fui falar com ele quando ele viu o microfone da Globo. Aí ele falou em português, vocês são brasileiros? São da Globo? Aí eu também. Ele era capelão dos bombeiros daquela estação ao lado do World Trade Center, e ele vinha trazendo vamos chamar, um rebanho, né, que estava protegendo as pessoas e trazendo. Ele nos deu a entrevista, aí entrou, depois ele ficou um pouco, ele entrou ao vivo no jornal Hoje, e foi quando, isso eu conto no Segredos de um Repórter, quando o Orlando Moreira, o cinegrafista, me ensinou. Quando a gente estava até saindo, ele falou, você viu, isso foi o anjo da guarda do repórter. Eu falei, como assim, anjo da... Aí ele me explicou, falei, tem um anjo da guarda, repórter tem um anjo da guarda, que quando é necessário ele interfere. Então eu falei, você acha que... ele foi lá, pegou o cara e trouxe para nós. Eu achei melhor acreditar.
Né? Achei que... E aí eu uso muito isso, falo muito no Anjo da Guarda do Repórter, e você vai ver na sua carreira. Muitas vezes tem essa coisa que não é para acontecer e acontece. Não é para acontecer e acontece, que é o Anjo da Guarda. E assim, eu fui sozinho para o Rio porque não tinha outro jeito. Quer dizer, supostamente eu seria acolhido pela família do meu pai. Mas família é família. E aí, primeiro, eu ia para a casa de uma tia, aí ela não tinha lugar, aí me mandou para a casa da filha que tinha um quarto vazio, aí essa prima disse que sim, ela tinha um quarto vazio, mas ela pretendia ficar grávida, e o quarto estava preparado para a criança, mas que tinha um quarto de empregada. Aí eu fui para o quarto de empregada, e pouco depois ela me disse, olha, eu vou precisar do quarto, porque eu quero já contratar alguém que será babado. E aí, enfim, aí começou uma sucessão de humilhações de sofás de casa de parentes e tal, que foi uma coisa horrorosa na época, mas que também me ensinou um bocado. Então, quando eu passei os perrengues em Nova York, eu já tinha aprendido, já tinha calejado de alguma forma. E eu fui para Nova York porque eu quis, eu fui para o Rio porque eu quis, eu queria aquilo. Então, eu queria assim, tem que dar certo. Quando tudo estava dando errado em Nova York, e deu muito errado, eu me sentei, era inverno, eu me sentei na Washington Square, num banco, fazia um frio danado. Aí eu me sentei enrolado naquele sobretudo que a senhora Dona Kim disse que não tinha. Já tinha. Eu costurei, eu botei o botão. Aí eu sentei lá e eu ouvia na minha cabeça uma música que é a música do West Side Story. Diz assim: Something's coming. I don't know what it is, but it is gonna be great. Something's coming, I don't know what it is. E aquilo tocava na minha cabeça, eu falei, isso é um recado, tá? Entendeu? Isso é um recado. E ficava, something's coming, I don't know what it is, but it... E aí eu resolvi seguir. E, enfim, aí aconteceu. Aí o Anjo da Guarda interferiu algumas vezes. E uma delas foi com o Evandro Carlos de Andrade, que eu também conto no livro, que ele tinha me convidado para fazer televisão, eu não queria fazer, porque eu sou muito tímido, pelo menos. E aí me convidou uma vez, me convidou 2 vezes. Aí, na terceira, eu estou em casa, toco o telefone, o doutor Evandro, aí eu falo, ele falou, estou ligando, ele falava assim, estou ligando para lhe convidar pela última vez. Você quer ou não quer ser correspondente? Aí eu quero, mas... Pode parar. Eu penso no assunto e eu ligarei para você. Falei, tá bom, então nos falamos. E o quê? Você não queria me ligar amanhã? Depois? Falou, dentro de 5 minutos. E ele me ligou e nesses 5 minutos eu pensei, né? E aí aceitei e fui. E passei muita vergonha. Inclusive, assim, isso aí não vai dar certo. Isso aí era eu na TV. Gente, encerramos. Eu quero...